Vamos lá, hoje eu assisti Pinguins de Madagascar. Tem no Prime Video. Eu reassisti, né? Eu já tinha assistido antes, mas eu reassisti. Legal lembrar das coisas. Não lembrava antes. Tudo começa com eles 4 anos atrás, se não me engano, ou é 5. Começa eles no Polo Norte. Lá os pinguins em uma fila. Aí do nada os três pequenos param e falam: por que a gente tem que ir nessa fila? Fica lá numa discussão de ser ou não ser. Qual é a questão, né? Do nada passa um ovo rolando. Nessa fila tava o Capitão, o Kowalski e o Rico. O recruta era o ovo que tava rolando em direção ao precipício. Ele salta do precipício. Na verdade não salta, ele fica lá olhando. Uns caras cuzão com as câmeras vai lá e taca eles. E vão salvar o ovo, que ele caiu de 300 metros e não quebrou, por incrível que pareça, que tava sendo perseguido por umas focas. Ele tem uma luta lá. E no final o Rico engole o ovo e fica na barriga dele, né? Porque a barriga dele é bolsa dimensional de armas, né? Porque pelo amor de Deus, tem tudo que existe lá. Ele vai lá, come o ovo e é lançado arpão gigante. Então, eles vão lá e são lançados. E destroem o barco que tava lá, que eles caiu dentro do barco. E são lançados por um bloco de gelo. O ovo choca e nasce o recruta. Foca mais na história do recruta, porque ele é o personagem mais legal que eu acho. Sei lá, porque eu gosto dele, mas ele é da hora. Aí passa o tempo e vai no último filme de Madagascar, que é aquele do circo. Começa a música lá, sabe? A música clássica do filme. A última música onde tá todo mundo lá no circo festejando e tal. Eles já não aguentam mais a música e são lançados com um canhão. Um paraquedas, vamos dizer assim, ou asa delta, não lembro bem o que era. Ele sai voando e batem numa construção. Era aniversário do recruta e eles estavam lá pra meio que comemorar e entrando na base mais secreta. O recruta queria ser meio que reconhecido por todo mundo, porque todo mundo só achava ele fofo. Ele era o fofo da equipe. E ele não tinha muito um papel, entre aspas, assim. Mas ele era ninja igual aos outros, então tá suave. Eles vão lá, eles entram na base super secreta e passam por uma pilha de ouro para chegar numa máquina de você botar uma moeda e cai um salgadinho. Aí eles são capturados por um polvo. O polvo captura eles na máquina, que meio que era uma armadilha. Eles vão pro covil. O polvo conta a história dele, que ele ficava no mesmo lugar onde os pinguins ficavam no início e foi tirado porque ninguém queria mais ver o polvo, só queria ver os pinguins. Aí ele foi de zoológico em zoológico e nenhum deles aceitaram ele, porque sempre chegava um pinguim e estragava tudo pra ele. Uma arma super gigante e os pinguins. O Rico pega e solta um daqueles clips, eles estrancam a trava e sai. Aí o recruta pega, engole o clipe e não consegue tirar mais. Ele fica lá tossindo igual um condenado. Então eles fogem do lugar que estavam lá, engolem o soro que meio que transforma soro da destruição. E o nome do povo é Dave e ninguém se lembrava dele. Ele ficou extremamente pistola por causa disso. Eles fogem e tem uma perseguição em Veneza, ruas alagadas de Veneza, vamos dizer assim. Eles são encurralados e do nada chega uma equipe. Eu não lembro o nome da equipe porque irrelevante, eles são só uma equipe que quer se mostrar com alta tecnologia. Eles chegam lá, capturam uns dois povos que estavam perseguindo eles. Eles vão pra base desses caras, que é um urso polar, um lobo, uma coruja, moça, tipo um daqueles com... Eu não sei o nome direito, qual que espécie que é. Eles são mandados pra lá, eles são neutralizados com arma de neutralizador, sabe? Eles desmaiam. São mandados pra Madagascar em um avião. Quando eles acordam, meio que ativam a alavanca, abre a porta e eles caem do avião. Aí todo mundo vai lá e meio que dá o seu jeito, tem um monte de caixa lá, eles vão procurando nas caixas. Eles pegam um paraquedas, só que aí eles simplesmente jogam paraquedas e vão numa cama elástica. Eles ficam pulando igual maluco lá, pra depois pra uma cidade, olham na TV e todos os outros pinguins tinham sido capturados. David tinha uma coleção de globos assim de neve, que ele tava colecionando nos lugares onde ele já tinha ficado, no zoológico onde ele tinha ficado. Então cada ponto daqueles era um lugar. Descobriram a localização, pegaram se empacotaram e foram mandados pra lá. Eles simplesmente pegaram um carro, saíram e foram no mesmo lugar. Eles já estavam lá
Não precisavam nem fazer nada. E eles foram pra um lugar onde tinha sereias, que eram os pinguins vestidos de sereia. Plano que era o recruta vestido de sereia, que logicamente ele não gostou, porque ele só tava servindo de isca. Enquanto os outros pegavam, detonavam com o cara. O recruta foi colocado no tanque de sereia. Eles derrotaram o cara, só que o cara foi pro esgoto. Sugaram o tanque inteiro de sereia com a tecnologia deles lá. E o recruta foi junto. Eles tentaram ir atrás, mas não conseguiram. Eles roubaram a nave dos caras lá da outra equipe. Roubaram a nave. E eles também tinham meio que localizado os pinguins onde eles estavam. Eles pegaram a nave, só que com peso que eles tinham tipo acoplado alguma coisa na nave para eles irem junto, a outra equipe junto com os pinguins. Só que aí deu uma confusão, eles bateram e explodiram e ficaram à deriva lá. E depois eles vão até pra lá. O cara testa o soro que transforma eles em monstro, tava testando lá, e o recruta foi desmascarado de sereia. E ele ia ser o próximo. Depois eles chegam na ilha que estavam lá. A equipe que é a tecnológica lá, que não é os pinguins, eles têm um plano mirabolante e os pinguins só lutam, né? Só vai lá lutando, solta bomba. Sem plano, né? Só faz o que eles sabem fazer de melhor. Eles tinham perdido o recruta, então eles não queriam... O capitão tava com medo de perder ele de novo. Então ele seguiu o comando dele, serviu de distração dos povos, enquanto a outra equipe entrou lá e aí a outra equipe foi capturada. E eles meio que chamaram muita atenção, porque pensou, não, vai voltar a eles, então solta fogos. Chamou atenção pra caralho. E eles foram capturados também. Tipo, botaram eles numa gaiola e tentaram pegar o clipe, só que tava com recruta. Eles não conseguiram abrir a gaiola. O recruta, ele não tem aquele bagulho de soltar os negócios pra fora, então ele tá tentando ainda. Aí o raio meio que soltou nele, ele sumiu, virou pó. Aí os caras tipo, recruta. Mas ele tava bem, ele tava ali debaixo, escondido, enquanto os outros passou pra ser preso, né? Salvou a outra equipe tecnológica para ajudar eles, que eles estavam mais, vamos dizer assim, com menos segurança. Eles conseguiram pegar e tentaram ir para lá, só que essa equipe meio que desistiu, falou que ia recuar estrategicamente. Aí o recruta meio que falou, vocês estão fugindo da luta, não sei o que. Aí eles foram embora, enquanto o recruta tentou chamar a atenção dos caras por um vidro e não conseguiu. Depois de tentar chamar a atenção, ele não conseguiu. Todo mundo foi transformado em monstro. E ele tentou de todas as formas dialogar com os caras. Ele foi preso dentro e pegou a máquina e simplesmente jogou a máquina para fora do estádio, onde tinha muitas pessoas lá. Teve uma apresentação dele mostrando todos os pinguins demoníacos que meio que estragaram a vida dele. Ele ficou lá enquanto todo mundo corria atrás dos pinguins, capturava, porque parecia mais uns demônios do que o próprio pinguim. O recruta pegou a máquina dele e jogou para fora e convenceu os outros a seguir ele, porque ele estava meio biruta por causa da transformação. Tiraram o soro da máquina e falaram que precisava de uma fonte de fofura para meio que neutralizar isso. E o próprio recruta, que era o mais fofo, né, foi pra lá e entrou dentro da máquina. Precisava de pilha. Teve uma luta lá, conseguiram as pilhas. Que eles conseguiram as pilhas por causa do rico que lançou as pilhas pra ele. Ele lançou um Cheetos na pilha com uma cena clássica de tiro, assim, raspando nos bagulho. E o botão foi clicado, aí todo mundo se transformou de volta. E o recruta virou um casulão. E o polvo ficou pequenininho, do tamanho assim, em um globo que ele tinha, e deu pra menina. Ele virou um casulo e quando saiu do casulo, ele tava com a pele toda rosa e com 2 chifres. Todo mundo meio que comemorou, acabou aí. E a outra equipe que é tecnológica agradeceu eles por ter dado a iniciativa. Eles foram lá ajudar eles também, a derrotar os polvos que tava lá. Tudo mais, sem a ajuda da tecnologia, que eles meio que naquela hora que eles estavam indo embora, eles meio que voltaram depois, então eles ajudaram. Aí eles agradeceram e tal, agradeceram. E depois disso acaba por aí e eles só vão embora. Aí depois disso vem o pós-crédito, que é o Morrice, aquele bichinho pequenininho bem fofinho, transforma ele de volta no que ele era antes, porque aquele lá era bem fofo pra caralho, aí meio que transforma e não muda nada, só... E acaba ele comendo o Rei Julian. É isso. Valeu, falou e tchau.